Olá, tudo bem? Dando continuidade da unidade 3, a nossa aula 2, de acordo com o nosso fascículo, refere-se a planos tangentes. Que plano é esse? O plano tangente é um plano que passa tocando a superfície da função, que é essa superfície azul, e esse plano ele é chamado de plano tangente porque ele contém as derivadas parciais dessa função que nós aprendemos na aula anterior a calcular, tá bem? E esse plano ele é dado por uma equação do plano, tá? Que é formada da seguinte maneira. Eu tomei agora como exemplo uma função de apenas duas variáveis para ficar mais didático para vocês entenderem esse plano, tá? Então, tomamos aqui uma função f de x e y, tá? Representada aqui por essa superfície azul. Então, esse aqui é o gráfico da minha f. Ora, eu sei que essa função, quando eu quero encontrar as derivadas, que são essas retas que passam tangentes a essa superfície, eu tenho o procedimento da aula anterior, que são os cálculos das derivadas parciais, tá? Aqui nesse espaço eu tenho um ponto P que eu chamo a atenção porque ele é um ponto que pertence tanto ao plano quanto à superfície. É um ponto de interseção, tá? E esse ponto P, ele tem coordenadas x0 e y0, tá? Então, para formar a equação do plano, que é essa daqui, porque eu estou considerando que z é a função, tá? Então, o que eu vou fazer? Z menos z do ponto, tá? Vai ser a derivada parcial da função em relação a x, que nós aprendemos a calcular aplicada no ponto x0 e y0, multiplicada por x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y, aplicada no ponto, que multiplica por y menos y0. Então, essa equação do plano tangente, ela vai precisar ser composta pelas derivadas parciais que nós aprendemos na aula anterior. Por isso, é uma sequência em que a gente precisa ter a condição de encontrar as derivadas parciais para poder encontrar o plano tangente. Vamos ver um exemplo. Eu digo assim, ó, seja a função, vou colocar melhor, seja a função f de x, y igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Essa função, eu quero encontrar o plano tangente quando essa função ela toca o ponto P, que ele é gerado por 1, 1 e 3, certo? A primeira coisa que eu tenho que aplicar, as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, derivando a função parcialmente em relação a x, que é essa daqui, eu vou ter quem? Em x eu tenho no primeiro termo, então eu vou ficar com 4x, e o segundo termo, como não tem x, vira zero. Então, a derivada da função em relação a x é só isso. A derivada dessa função em relação a y vem ser essa função, olhando só para y, eu vou ter automaticamente 2y. Encontrei as derivadas parciais. Vou jogar nessa fórmula bonitona. Como é que ela vai ficar? Então, eu digo assim, ó, z menos z do ponto é 3, né? Então, z menos 3 é igual a derivada parcial da função aplicada em x0 e y0. Esse cara aqui é x0, esse cara aqui é y0 e esse cara aqui é z0, que vocês já reconhecem, né? Então, eu vou ter a derivada parcial aplicada nesse ponto vai ser só x, que apareceu aqui, né? Em relação a x vai ser só x. Então, seria quem? 4 vezes 1, né? Que vai multiplicar por x menos x0, mais a derivada parcial em relação a x, a y agora, aplicada no ponto x0 e y0. Nesse caso, só aparece o y0, né? Então, eu vou ter 2 vezes 1, que vai multiplicar por y menos y0.
Organizando, eu vou ter z menos 3 é igual a 4, que vai multiplicar x menos 1, mais 2, que vai multiplicar y menos 1. Organizando mais ainda, vou ter z menos 3 é igual a 4x menos 4, mais 2y menos 2. Ok? Então, z é igual a 4x mais 2y, aí aqui eu tenho menos 6, mais 3, eu vou ter menos 3. Então, essa daqui é a equação do plano tangente que eu estou buscando. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. Vou modificar o ponto e vamos modificar aqui a função. Agora a minha função é 2xy mais x ao quadrado y, no ponto 1, 0, 2. Quem vai ser o plano tangente aqui? Primeira coisa que eu tenho que calcular, as derivadas parciais. A primeira derivada parcial, considerando x como variável mais importante, e os demais constantes. Então, aqui no primeiro termo, eu vou ficar com 2y, porque esse x vai desaparecer. No segundo termo, eu vou ficar com 2xy. Esse 2 desceu e x ficou com 1. Em relação a y, olhando para cá, eu vou ficar com 2x mais x ao quadrado. O y desaparece aqui e desaparece aqui porque ambos estão em 1. Então, eu tenho essas derivadas parciais. O que eu preciso fazer? Aplicando no ponto e jogando na fórmula de cima, eu vou ter z menos z0, que é 2, é igual à derivada parcial de x aplicada no ponto. Então, eu vou pegar 2 vezes y, que é 1, que é 0, mais 2 vezes 1, que é x, e y, que é 0. Multiplicando por x menos x do ponto, que é 1. Mais, vou colocar esse mais aqui, continuando aqui embaixo. O que eu vou ter? A derivada agora em relação a y aplicada no ponto. Aí eu vou ter quem? Afinal, 2 vezes x mais x ao quadrado, que vai multiplicar por y menos y do ponto, que é 0. Ok? Organizando isso, a gente vai ter z menos 2 é igual, aqui tudo vai para 0, né? Porque eu tenho 2 vezes 0, aqui 2 vezes 0, e tudo isso vira 0. Então, todo esse termo virou 0. E aí, eu fiquei só com o termo de baixo para trabalhar. Fiquei com 2 mais 1 ao quadrado, que vai dar 3. Que vai multiplicar por y menos 0, que é y. Então, esse plano vai ser z é igual a 3y mais 2. Esse é o resultado do plano tangente. Ok? Então, você percebe que o procedimento é sempre buscar, a partir da equação do plano, que é essa daqui, tá? As derivadas parciais e imediatamente substituir pelas coordenadas do ponto P, que é esse ponto de interseção entre o plano tangente e a superfície da função. Lembrando que esse plano tangente ele tem esse nome porque ele carrega as tangentes, que são as derivadas parciais que a gente encontra da função. Tá bem? Lembrando que no roteiro de estudos vocês têm exercícios propostos para trabalhar esse assunto e dar uma treinada. Ok? Até a próxima aula.